Oi, oi, gente, tudo bem? Bom dia. Então, o meu nome é Camila, tá? E eu tenho aqui, né, com vocês, então, uma uma aulinha básica de um assunto também muito básico do Enem, que é essa parte de gráficos e tabelas, certo? E talvez aí o carro-chefe, né, da prova, para que você consiga ler, resolver as questões simples, né, no campo da estatística, não só no campo da matemática, né, mas em outras áreas também, história, geografia, ciências da natureza, todas elas têm esse conteúdo dentro das avaliações. E são questões interpretativas, a gente consegue fazer, né? Então eu brinco sempre que são questões que a gente não pode errar. Tudo bem? Então vamos começar? Então foca aí, tá? Atenção. Não esquece do nome meu aí, viu, galera? Camila. Bora? Então olha só. Como eu estava falando com vocês aí, gráfico e tabela, tipo, condensa os resultados, né? Facilita muito a nossa vida, né? Por que que facilita? Porque coloca os resultados de uma forma mais dinâmica, mais organizada. Pensa você citar dado por dado, número por número, no grande, sei lá, de uma amostra aí de umas 100 mil pessoas. Informações sobre vida financeira, quantidade de filhos, família, se a família tem o chefe de família feminino, masculino, todas as situações possíveis aí sobre essa família. 100 mil pessoas aí. Dá muito trabalho. Então, tudo que a gente conhece, tudo que a gente pesquisa, dentro aí, até dentro do universo estatístico brasileiro, né, da população, dentro da nossa própria empresa, da nossa própria casa. Se eu quero um simples organizar meus gastos no meu lar, eu vou lá, uma tabelinha, com entrada e saída de dinheiro, gastei isso, gastei aquilo. Eu consigo gerar e facilitar os resultados. Essa é que é a ideia. Então não é um assunto inútil, é um assunto bastante útil. E está presente muito no nosso dia a dia. Bastante mesmo. Tá bom? Olha aqui, ó. Aqui eu trouxe para vocês do site do IBGE mesmo, né? IBGE é para professores, onde eles têm vários exemplos dos gráficos que contemplam na prova também do Enem, né? Tem uma fonte de pesquisas do Enem lá. E esse site, né, que é uma forma de aproximar, né, os professores e os alunos dos dados estatísticos, a gente tem duas amostras aqui de gráficos assim muito presentes nas provas, né? E em situações diversas. Primeiro exemplo aqui, ó, gráfico de colunas e aqui do ladinho gráfico de barra. São muito parecidos, porque esse daí é o barra lateral, de ladinho, mas tem o barra assim também, né? Observem, gente, que eles têm dois eixos, esses gráficos, e seria como se correspondesse lá nos planos cartesianos, lembra? Do x e y, ao primeiro quadrante, do x e y positivo lá. Seria aquela representação daquele primeiro quadrante do plano cartesiano aqui, no gráfico. E uma coisa muito legal é você parar e olhar o gráfico com calma. Eu falo que ele conversa com a gente. Porque quando ele dá o nome, a fonte, você lê os eixos, né? Vertical e horizontal, os dados a qual ele está se referindo, você já entende metade dele. Então, por isso que eu falo que ele quer falar com você e você tem que parar para ouvir. O parar para ouvir é você observar e contemplar os valores, né? Ler com calma, sabe? Pensar, refletir, problematizar o negócio, tá? Aí aqui nós temos um exemplo da evolução da densidade demográfica do Brasil, né? Lá, anos de 1940, 50, lá. Habitantes por quilômetro quadrado, lá, no ano de 2010, né? Chegando aí, agora já deve estar meio que chegando mesmo, né? A casa dos 25 habitantes por quilômetro quadrado aí no Brasil. Densidade demográfica, você pensa aí, onde é isso, meu Deus? Ué, vem da geografia, né? Quando a gente está analisando dados da população, quantidade de habitantes, exatamente isso. É muito populoso, é pouco povoado, lembra lá da geografia? Então é um assunto nem que a matemática vem ajudando para você interpretar melhores os resultados. E aqui, ó, observe que o gráfico de barra, os eixos dele, eles têm mais informações, né? Digamos assim, eles são muito parecidos, não tem uma diferença específica, não.
O de barras ele consegue focar também, tem mais informação. Aí aqui a gente tem taxa de mortalidade por gênero e faixa etária, ou seja, ele conseguiu representar duas coisas no mesmo gráfico, né? Sexo feminino e masculino e a expectativa, a mortalidade das pessoas, quantidade das pessoas aí, por faixa etária de morte, tá certo? Em cada 100 mil habitantes, tá bom? Olha aqui, todos sem fonte, olha lá, IBGE também, né? Título, ó, título, a identificação dos eixos aqui e aqui também, tá bom? Que é o que você vai analisar na hora lá da sua prova, né? Pra você não errar. Ó, acertar tudo, ficar craque lá. Aí aqui, um exemplo, né? Um exemplo não, na verdade um esquema. Porque o exemplo seria aí mostrar esse gráfico. O esquema aí do gráfico de setor, ele é amado pra galera do infantil, né? Pela criançada. A gente do médio, a gente usa ele, mas é menos proporção, né? A galerinha aí, as crianças, quando elas estão se deparando, né, com o estudo da estatística, a gente trabalha muito isso aí. O gráfico de pizza, gente, ele é bacana para ele, porque ele mostra pra gente a proporção daquele gosto, daquele resultado em relação ao todo. E ele vem escrito as porcentagens e a gente consegue comparar menor e maior. Vamos dar um exemplo? Falando mesmo, olha só. A gente tá vivendo a era do Oscar, não tá? Todo mundo falando do Oscar, né? Do filme brasileiro aí. Vamos supor que você fez uma pesquisa aí na escola aí, com 200 alunos do ensino, do primeiro ano, do ensino médio. Dentro desses 200 alunos, lá, 20% gosta de terror, 30% ficção científica, 10% gosta de anime, né? 35% gosta de dramas, meninas, aquele drama, eu gosto de drama bastante. Então a gente pega esses dados, esses gostos deles, a gente consegue mostrar isso no gráfico de pizza perfeito, bacaninha. Porque o gráfico ele vai cortando, a forma como ele é desenhado, ele é proporcional aos resultados, né? Faixas maiores vai ter uma fatia maior aí da pizza, do gráfico, tá bom? Bora mais? Vamos ler mais? Vamos ver o que mais a gente tem aí para essa aula de hoje? Ah, esse aqui é meu preferido. Gráfico de linhas. Aqui tem um esquema do que ele seria. E aí, agora, no próximo slide, vou mostrar para vocês um exemplo dele mesmo. Ele, quando eu falo em gráfico de linha, eu lembro do quê? Eu lembro das eleições. Aquela evolução dos candidatos no início do período eleitoral. É muito legal. Você vai analisando, o candidato começou lá embaixo, logo ele tem uma subida assim, e ele consegue ultrapassar o primeiro. Essa evolução dos candidatos aí, a gente pode falar que é um exemplo muito bacana do gráfico de linhas que serve para comparar coisas. Acho que ele mostra se está evoluindo, se não está, picos, quedas, regularidade, né? Então ele é muito legal. Ele é, com certeza, aí serve muito para a gente analisar situações ao longo de um tempo. Aqui, ó, nesse próximo slide, eu tenho um exemplo dele. Olha que legal, tem uma tabela. Essa tabela, gente, seria aqui, ó, janeiro a junho, e aqui de julho a dezembro, tá? O faturamento de uma empresa, só uma tabela. Aí você pensa, vou apresentar lá na minha reunião dos acionistas a evolução da minha empresa, quero mais, e tem os investidores lá. Eu quero que eles investam mais na minha empresa, né? Eu vou favorecer os resultados para eles, para analisar. Vou falar, não, aqui eu tive uma queda, mas aqui eu tive um lucro. Então eu vou apresentar os meus resultados aqui no gráfico de linhas. Observe que ó, começou lá o janeiro, teve um crescimento para fevereiro, uma quedinha em março. Então nesse período de março aí tem um pouco do carnaval, talvez afeta minhas vendas. Eu consigo ter essa análise, esse estudo. Então é fantástico para isso. E facilita muito, né? Observe que ele também tem legenda, também tem os eixos aqui, tá? O título seria então faturamento da minha empresa. Então ele também tem dados que facilitam a minha interpretação. Bastante, tá bom? Agora, uns exemplos de algumas questões aí dos últimos Enem, né? Dos últimos concursos aí do Enem, mostrando estes conteúdos aí pra gente, né? De tabelas, gráficos, também sempre tem nas provas, sempre, 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 sempre. E a gente fala sempre, né, no nosso meio de professores, na nossa sala de professores, nos bastidores, a gente fala o seguinte para os alunos. A gente fala que tem questões que você não pode errar.
Pro, mas é aquelas difíceis? Claro que não. Difícil todo mundo erra. Todo mundo. Você vai errar também. Então não é diferente você errar uma questão difícil, né? Então você vai acertar as fáceis. Vai ler e vai identificar o tri lá, né? Teria de resposta ao item. Você vai identificar o que ela está falando com você. E você não vai. E a sua pontuação, ela vai depender das questões fáceis, cara. Quanto você acerta mais fáceis, você vai lá para cima na pontuação, né? Porque você não pode errar as difíceis. É tão interessante isso, né? É muito interessante. Então, bora lá. Olha que legal aqui. Aqui, né, os contratos de empresas, né, da internet e o tempo de leitura completa dos contratos. Achei fantástico, porque eu mesma não leio nada. A gente não quer ler, né? Um contrato aí tem lá, você vai ler ele, vai gastar um dia inteiro lá. Um contrato lá, 36 minutos. Para você ler todas as cláusulas ali do contrato, depois assinar. Às vezes a gente não lê, a gente só vai naquele assim, eu aceito as condições. Aí como hoje é muita coisa digital, a gente vai lá e clica o OK, né? Aí depois você quer reclamar do serviço, mas você não leu direito o contrato. Mas também olha o tempão que gasta para se ler, né? A forma mesmo da gente não ler, fazer esses contratos aí realmente longos. Mas deixemos esse assunto de lado, focamos aqui na matemática, né? A ideia aqui, olha só. Eu tenho então aqui 6 valores, né? Tempos médios de leitura para os diferentes contratos. E eu quero o tempo médio de todos eles juntos. Quanto tempo a gente vai gastar para ler todos? Olha só, essa é a pergunta. E ela pede para mim, para que a gente dê essa resposta com uma casa decimal. Ok, uma casa decimal. Ah, mas como que eu vou fazer esse negócio aí? Cara, a média é como não errar uma questão de média. Lembra de você no desespero para passar de ano. Essa que é a ideia. Você tem que passar. Então você tem que ter média 6, 7. Você soma todas as suas notas e divide, não é? Tive 3 provas, soma tudo, divide por 3. É exatamente isso. Média é só isso. Tá? É um valor que representa os outros. Só isso. Como é que eu pego esse valor para substituir 6 aqui? Somo todos e divido pela quantidade de medidas. Essa que é a ideia. Quando a gente faz a soma dos 6 valores aí, dos 6 tempos, a gente consegue obter aqui o número, ó, 119. Aí esse 119, essa barrinha aqui de divisão, divido por 6, vai dar aí aproximado aí 19,8. Como ele pede uma casa decimal, 19,8. Tá bom? Processo de divisão, você vai lá, corre pro abraço, assinala a resposta correta, parte para a próxima questão, né? Porque essa você matou. Aí aqui, então, passado, no slide anterior, a gente teve o quê? Uma questão de tabela. Agora aqui, a gente tem uma questão de gráfico de linhas. Olha só, que a gente estava comentando agorinha, né? Então, esse gráfico de linhas aí, olha lá, ele mostra a evolução, lembra do conceito dele? A evolução aí, né? De um período de tempo de 2009 a junho de 2010, das taxas de exportações e importações do Brasil. Aí observe que a leitura é importante, por quê? Aqui a gente tem esses valores de exportação e importação em bilhões de dólares. Tá aqui, ó. Exportações é a linha mais escura, importações a linha mais clara. E o mais importante do item aqui inicial, ó, da leitura aqui, o saldo é dado, né, pelo exportações menos importação. Por que que eu tô focando nisso aqui? Porque a gente vai fazer a pergunta é isso aqui, o saldo. Então, o saldo é a variação entre eles. E aí, o saldo 1, lá, junho de 2009, o saldo 2, janeiro, e o saldo 3. A pergunta é a ordenação desses saldos, não tem conta. Nada, só você interpretar. Ah, mas aí você olha que você não leu com calma, né? O maior tá aqui nos 17, aí você erra o negócio. Porque a ideia aqui é a variação e não o pico. A variação do maior aqui, você vai fazer isso aqui, ó, mentalmente aí. Olha lá, quase 5 bi. Essa variação aqui tá por volta de 2 bi. Então, essa variação aqui é maior. Então, 1 é maior, né? Olha lá, o único que tem um maior, ó, item A. Então, o primeiro, né? O segundo lá, o item 3, e o último lá, janeiro de 2010,
seria o S2, então o item correto, né, seria o item A, né, do maior para o menor, tá bom? E aqui, né, uma questãozinha de tabelas também, e muito legal, porque essa questão de tabela aqui, ela aumenta o percentual. Cara, isso cai demais, né? Isso é importante até no dia a dia da gente. Porque a gente quer saber quanto que um arroz subiu, o café, né? Que você está vivendo o auge do café. A gente quer saber qual o percentual de aumento do quilo do café. Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu calculo o percentual de aumento de alguma coisa? O percentual de aumento de alguma coisa é dado pela variação de preço dividido pelo parâmetro inicial. Meu parâmetro inicial seria o valor inicial, tá? A minha referência, meu ponto de referencial seria o início. Vamos entender? Aqui mostra essa tabela uma evolução de usuários da internet no Brasil na década de 2010 a 2020. A gente percebe que houve aqui um aumento significativo. E é verdade esse bilhete, né? Porque a gente percebe que as pessoas têm acesso à internet, até no celular, né? Na verdade, o acesso dos computadores tem diminuído para o aumento, né, do acesso nos celulares. É coisa muito doida isso. E aí, o que seria? Quantos por cento esse acesso, esses usuários de internet do Brasil aumentou nesse período de tempo? Pergunta muito boa mesmo. A gente consegue fazer isso como? Ó, fazendo a diferença do final menos o inicial, que ó, 181 menos 106, dividido pelo meu padrão referencial, minha referência, meu início, o 76, vezes o 100. Esse 100 aqui faz a conversão do decimal para a taxa percentual, tá? Aí aqui, quando eu faço essa divisão, ela vai dar 13,8, né? Essa divisão aí. Aí eu pego aí esse 13,8, quando a gente multiplica ele pelo 100, né, vai dar aí por volta de 138% de aumento em relação aos usuários de internet no Brasil. Bacana, né? Então, o que a gente viu aí? A gente viu alguns exemplos de gráficos e algumas questões, né, resolvidas sobre esses assuntos de gráficos e tabelas, que são formas de representar, condensar resultados de pesquisas e amostras estatísticas. Bacana? Legal, né? Então, essas formas aí de a gente usar, né, tá muito no nosso dia a dia, facilita a leitura e a interpretação. É muito mais fácil você apresentar um gráfico e uma tabela para uma pessoa do que um relatório descritivo gigantesco, com certeza absoluta. A gente faz isso na escola, notas do aluno, né? A gente faz essas análises aí. Tem uma percepção melhor quando a gente faz isso, tá bom? Aí aqui, ó, no último slide, umas dicas finais, né? Minhas aí para vocês. Na hora que você for ler, né? Qualquer questão do Enem, não só essa parte nossa aqui, mas lê com atenção, lê o negócio direito. Lembra que eu falei para vocês? A matemática conversa com a gente. Só que a gente é meio surdo para ela. Podemos ser surdo para a matemática. A gente tem que ouvi-la. Como é que ela fala? Lá numa palavrinha importante, numa dica. Lê lá, lembra lá que estava falando do saldo? Que ele é o valor, né? O valor de exportações menos importações. Lê as palavras com calma. Tinha o menos lá. Ah, então menos é taxa de variação. Então, ler compreendendo as palavras de cunho matemático. Lê com atenção. Opa, tô atento. Aí, eu li minha tabela, li meu gráfico, a pergunta. Vou lá para a tabela e para o gráfico. Eu não posso ignorar o título, a fonte, os eixos, as referências, a legenda, porque isso contém as informações necessárias para eu entender aquele assunto. Depois que eu analisei tudo aquilo ali, os elementos importantes do meu gráfico ou da minha tabela, eu consigo interpretar os meus dados. Tento interpretar corretamente. Vou conseguir sempre? Não, mas a maioria das vezes sim, se eu tiver atenção inicial. E depois eu vou aplicar os meus conceitos, que eu vi lá, né, em todos os anos do ensino fundamental e em todos os anos aí do ensino médio, que é os conceitos de estatística.
né? Essa parte de média, né? De medidas de tendência central, porcentagens, tá bom? Muito obrigada. Por hoje é só, tá? Meu nome, então, é Camila. Vejamos aí, né, nas próximas aulas, a gente vai estar junto novamente. Até mais!